Olá, programa Diálogos Lunáticos número 21, gravado aqui no estúdio da BG9, com a excelente parte técnica do João, que fica escondido atrás das telas. Aqui não gosta de aparecer, mas a gente sempre menciona o João. O verbo tem que pegar delírio, Manuel de Barros. É muito interessante a gente poder lidar com essas coisas, poder lidar com a vida do jeito que é possível lidar. Hoje um assunto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a palavra sucesso. Quanto a ideia de sucesso, ela é perigosa para a gente. O quanto a ideia de sucesso é danosa para que a gente possa dar conta da vida, dar conta das coisas, dar conta do que a gente está em volta. A gente vê no mercado de trabalho, às vezes, as ofertas, enfim, muitos jovens caem nesse processo. Diálogos Lunáticos, caneca feita aqui pela minha sobrinha Paula Luna. Quanto os jovens caem na pretensa ideia de que fazer sucesso, ou ser convidado para entrar numa empresa, ou ser convidado a participar de um grupo, ou ser convidado a participar de jogos e tal, para fazer sucesso. E o quanto isso funciona. E o que é sucesso na sua vida? Como é que a gente dá conta disso? Às vezes alguém diz para a gente sucesso, mas o que é sucesso? O quanto é o suficiente a gente ter sucesso? No segundo bloco a gente vai falar hoje um tanto mais sobre a coraça cervical, o terceiro movimento dos anéis de Reich. Mas ainda sobre essa ideia de sucesso, como é que a gente lida com isso? Porque, a bem da realidade, boa parte do nosso tempo, a gente tem muito mais fracassos, a gente tem que inventar a vida de uma forma muito dura, difícil, tem que dar conta de coisas que a gente nem imagina. O quanto a gente se cobra por um pretenso sucesso que pouquíssimas pessoas têm, e ainda tem, e eu digo isso porque eu sou psicoterapeuta também, e a gente vê na psicoterapia as pessoas que têm muito sucesso, entre aspas, que são capa de revistas nacionais, internacionais, são CEOs de empresa e têm uma vida particular, às vezes, bastante complicada. Esses dias eu vi uma postagem muito forte, muito interessante, de uma CFO de uma empresa que ela dormia 3 horas por dia. Devia ganhar bem, não falava quanto que era o salário, mas devia ganhar bem. Mas dormia 3 horas por dia. Quanto a gente paga por essa ideia de sucesso? Então tem bons carros, tem uma boa casa, e a saúde, como é que fica? Como é que você escolhe isso? Às vezes algumas pessoas têm sucesso plantando no jardim ou dentro dos seus próprios apartamentos. Em casa eu tenho várias plantas. Uma das primeiras coisas que eu faço no dia é regar as plantas, ver como é que está. Hoje é dia 4 de junho, um lindo dia de sol. E Curitiba faz bastante frio também. Como é que a gente dá conta dessas coisas? Como é que a gente dá conta do que é suficiente para nós? Como é que você faz? Por que você está fazendo essas ações? Eu me pergunto isso com muita frequência na minha meditação diária. Eu acordo bastante cedo, 5 e pouco da manhã, vou ouvir várias coisas, vou ler algumas coisas, faço a minha meditação, escuto música. Música é uma das formas muito interessantes, mas poder plantar pequenas coisas, mesmo que sejam plantadas para que se tenha frutos. Talvez nem você tenha esses frutos, mas tenha na próxima geração, é algo provocativo e interessante. Que coisas você tem plantado, mesmo que seja para os seus filhos ou para outros colherem? O quanto você faz só para você? O quanto isso que a gente chama de narcisismo, que é um tanto quanto complexo, porque a gente sempre tem ideia de uma pessoa narcisista, uma pessoa, enfim, cheia de si. Na realidade é uma pessoa que está vazia de si. Experiências emocionais que ela teve lá na primeira infância fazem com que ela tenha menos percepção de si mesma e sempre estejam esperando a aprovação. Então estão sempre bem arrumadas e às vezes podem ser sedutoras, com pequenos ou grandes gestos. Todos nós temos
expectativas. Que expectativas você tem? Se você escolhesse 10 pessoas, 5 pessoas, sei lá, o número que você achar adequado e colocasse numa plateia, quantas pessoas você colocaria? Quem são essas pessoas a quem você deve alguma coisa e você tem expectativas de ser agradado, você tem expectativas de ser amado? Amor. Ana Sui, que é uma psicanalista, uma amiga minha, escreve, fala muito bem sobre essa ideia de amor. O que a gente inventa por amor? Aquilo que a gente espera dos outros, aquilo que a gente se qualifica. À medida que a gente vai passando o tempo, hoje eu estou com 63 anos de idade, e à medida que vai passando o tempo, a gente vai percebendo que a gente vai escolhendo para a família da gente também outras pessoas importantes, como são a família de origem da gente, a minha família, tenho minha família baiana, tenho sobrinhas lá em Salvador, estive lá agora esse ano também visitando, mas e outras pessoas que fazem parte da família. Tem uma família do pessoal que trabalha na portaria do edifício MAB, um lugar onde eu trabalhei durante algum tempo, que eu também chamo de família, e vou visitar normalmente nos finais de semana. Pego meu carro, passo por lá, vou visitar, bater bons papos. E moro também ao lado do mercado municipal, onde tenho vários amigos. Vale a pena. Um dia que você vier a Curitiba, ou se você é de Curitiba mesmo, venha conhecer esse mercado municipal. Quem são as pessoas que você chama de família? Eu tenho uma família muito legal. Eu fui oficial de marinha mercante durante 11 anos. E tenho vários amigos, até tenho aqui uma mensagem que eu vou ver no intervalo do programa, do meu amigo Marco Domingues. Tenho o Dorival Trindade, que é uma pessoa também que tem sido excepcional e sugeriu um pouco o tema dessa ideia de jovens e sucesso para esse programa também. Quem é que faz parte de verdade da sua família? Eu costumo dizer, eu aprendi em algum lugar, que eu não sei qual que é, que a gente tem 3 tipos de amigos. Então a gente tem aqueles amigos que a gente sai para bater papo, é um tipo de amigo mais superficial, bate papo, é agradável e tal, a gente troca, desabafa, constrói e tal. A gente tem um segundo tipo de amigos, que são os amigos que estão junto com a gente quando a gente está mal. Tá? A gente está mal, então eles dão apoio, estão próximos, estão solícitos, às vezes só estão junto com a gente porque a gente está mal. É estranho pensar sobre isso. Isso de uma maneira inconsciente, mas às vezes acontece. E um terceiro tipo de amigos, que são verdadeiros, os que conseguem celebrar de verdade quando a gente está bem. Celebram e ficam felizes de verdade. Não ficam incomodados, mas ficam literalmente felizes. A gente com a gente mesmo também faz isso. Às vezes a gente celebra com a gente, às vezes a gente fica consternado, fica mexido com o nosso próprio sucesso. Que estranho a gente pensar, né? A gente tem pulsões muito negativas. Às vezes a gente se ama, às vezes a gente se odeia. A gente acorda, vai dormir com um pouco de dificuldade. Eu não tenho essa dificuldade, mas muitas pessoas têm. Ontem estava falando com um paciente. Curiatia tem profunda dificuldade em conseguir dormir, precisa fazer uma série de atividades, tem muita energia à noite. Eu já 8h30, 9 horas da noite, no máximo 10, eu durmo. Hoje eu tenho um grupo de trabalho, devo ir um pouco mais tarde, até as 10h30, e isso me dá bastante sono. Quem é que você escolhe para a sua vida? Quem é que faz parte? Quem é que consegue participar disso de uma maneira feliz, de uma maneira alegre, e você sente que está junto? São poucas as pessoas. Na família, ainda menos ainda. Tá? A família sempre tem outras expectativas. A gente tem aqui no Paraná um grande número de terapeutas familiares. Por que a gente precisa de terapia familiar? Estava fazendo ainda ontem terapia com um casal. Por que a gente tem isso? Por que as relações são tão complexas? A gente tem uma ideia mistificada ou superficial sobre o que é uma família. Boa parte das pessoas sofrem por conta disso. São irmãos, pais e filhos com relações complicadas, tios com relações complicadas,
heranças complexas, eu acho sempre que a gente precisa tomar um certo cuidado com aquilo que a gente tem expectativa com relação à herança. O que é herança de verdade? Como é que a gente dá conta de receber o que a gente tem dos outros? Talvez seja algo ali de provocar o suficiente, porque às vezes os pais foram bons, às vezes não foram, às vezes os parentes que vieram antes foram bons ou não foram, mas talvez seja suficiente a gente agradecer a vida que a gente recebeu, o amor que a gente recebeu. A gente nasceu fruto do amor, talvez depois houve algum tipo de desencontro, ou talvez a gente tenha nascido por uma atitude mais violenta também, mas a gente, de qualquer maneira, houve um ato amoroso. O resto, a gente precisa dar conta. Eu gosto, na minha meditação diária pela manhã, dizer em voz alta, sim à vida. E a tudo que ela cria em volta da gente. É sempre um grande desafio, é sempre um grande momento complicado dar conta disso. Recebi outras mensagens também aqui de uma amiga do mercado municipal, a Michele, tem a loja Pachamama. Quem está aqui em Curitiba ou quem visitar, vale a pena conhecer. Uma lojinha com produtos esotéricos, uma figura alegre e feliz. É só você passar pela rua General Carneiro e ver todos os sorrisos e as alegrias que ela transmite dentro da lojinha. Também falamos ainda uns episódios atrás sobre a dança também, a Rosa Robb, uma pessoa que faz um trabalho belíssimo aqui em Curitiba. Como é que você dança a sua vida? Como é que você cria outras possibilidades? Então eu tenho cadeira de roda, ou eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, você pode dançar com a mão, com um pequeno movimento, ou você pode se imaginar. O quanto você imagina e o quanto você dá conta de imaginar coisas boas para a sua vida. A gente dá conta das difíceis e das boas, às vezes é mais difícil. Que estranho pensar sobre isso, né? Por que é mais difícil dar conta de coisas boas? Quanto a gente fica desconfortável e quanto a gente termina algum ato que seja muito feliz e a gente precisa dar conta disso, até tudo término das coisas. Tudo termina. As relações terminam, elas podem terminar de vez ou podem ser ressignificadas. O que você está ressignificando agora na sua vida? De que forma que você constrói novas possibilidades? Quem é que você deixa para trás? O que você deixa para trás? E o que você corajosamente consegue esquecer, deixar para lá, não responder, apenas ouvir atentamente. Seja bom ouvinte. No segundo bloco a gente vai falar mais sobre a coraça cervical, um terceiro movimento do Reich e um tanto disso que a gente estava falando até aqui agora. Hoje é um programa interessante que eu preparei muito pouco, só peguei algumas indicações. Mas nós vamos seguir em frente. A vida é sempre uma surpresa. Até daqui a pouquinho. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Gravando o segundo bloco do programa Diálogos Lunáticos, 21º programa. Falei agora há pouquinho, no começo do outro bloco, no meio do outro bloco, já não me recordo, sobre uma mensagem que eu tinha recebido de um querido amigo, Marco Domingues. Ele é prático, hoje lá na Amazônia, está a bordo de um navio Panamax, é um navio que é feito para poder passar pelo canal do Panamá. Enfim, navegando por esses lugares. Depois eu vou falar com ele com mais tempo. Essas relações distantes que a gente tem, mas elas valem muito a pena. Elas criam a gente de uma forma alegre, feliz, constroem novas relações. A gente
se sente pertencente de uma forma muito interessante. Falando um tanto quanto, eu sempre evito falar um pouco, eu não gosto, mas acabo falando sobre isso um pouco. O quanto a gente dá conta das coisas da gente e o quanto a gente inscreve no corpo a nossa história. Um terceiro momento, até eu vou publicar depois no meu perfil do Instagram também, vou publicar sobre o terceiro nível de coraças, que é a coraça cervical. Quando a gente vai se formando, a nossa história vai se inscrevendo no corpo e a gente pode ler esse corpo também. Ele vai se inscrevendo de diversas formas. Primeiro a coraça ocular, depois a oral e a terceira a coraça cervical, segundo os ditos escritos do estranho e interessante, já falecido William Reich, ao qual eu sigo e gosto bastante. Essa coraça cervical tem muito a ver com toda a região do pescoço, a musculatura que está à volta, está dentro e está à volta dessa região, e aí se inscrevem os nossos traços narcísicos, aquilo que a gente dá conta de se sentir amado, pertencente, frustrado sem que a gente perca. Quanto você dá conta das suas frustrações e o quanto você promove uma ideia, você divulga essa ideia, você critica, e eu me pergunto isso com frequência, o quanto você se critica e o quanto você critica os outros, culpando os outros pelo aquilo que você está sentindo. Eu sinto muito lhe dizer, mas o que a gente sente tem muito a ver com o que a gente foi criado. A gente tem filtros internos. Então, às vezes eu vejo pacientes super chateados porque estão se sentindo magoados, mas é sempre um filtro. Algumas pessoas precisam de tanta confirmação que eu digo com frequência assim, parece que elas, por exemplo, elas estacionam o carro em algum lugar, descem e vão até o guardinha que está na esquina, que está cuidando, enfim, o cara de Diretran, que é aqui de Curitiba, enfim, o policial que está a serviço no lugar, e vão dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa de bem, eu paguei as coisas. O quanto você fica se justificando? O quanto você fica criando novas possibilidades para se justificar e para poder ser aceito? Essa pessoa vai achar estranhíssimo. Por que você está se justificando aí agora, nesse momento? Uma outra questão a ser pensada, eu gosto da metáfora, gosto bastante de metáforas, eu também gosto de contação de histórias, já dirigi alguns espetáculos de contação de histórias também. Uma pessoa me chega, e às vezes ao consultório, e essa é uma metáfora importante talvez para você poder pensar, eu penso nela com frequência. A pessoa tem uma loja de cristal e tem um pequeno elefante dentro da loja de cristal. Ele cresceu um pouquinho e ele se movimenta na loja de cristal e começa a quebrar. Quebra uma coisa, quebra um vidro, quebra uma tigela. A pessoa chega ao consultório, lógico que isso é uma metáfora, e diz assim, eu tenho um elefante, ele está quebrando as coisas, o que eu posso fazer? Eu digo, olha, essa é uma decisão muito particular sua. Apenas uma sugestão, porque terapia não é feita para poder dar instruções e sugestões e tal. Isso tem outros nomes que são importantes também. Você talvez tire o elefante da loja de cristal. Na semana seguinte, essa paciente volta ao consultório e diz assim, já sei, eu arrumei uma saída boa para isso. Eu pintei esse elefante de verde. Falei, olha, deve ficar interessante, tomara que essa tinta não faça mal ao elefante, mas eu acho que ele vai continuar quebrando. Na outra semana, essa pessoa volta ao consultório e diz, e o elefante já cresceu um pouco mais. Olha, já arrumei uma outra solução mais eficaz. Pintei o elefante de laranja. Deve ficar interessante, os hinduístas devem gostar de um elefante pintado de laranja, tomara que essa tinta não faça mal a esse elefante, mas eu não acho que a sugestão seria você tirar. Na outra semana a pessoa volta e pinta de outra cor, em vez de tirar. O problema é que o elefante está crescendo e uma certa hora ele não vai mais passar pela porta. E para você resolver essa questão, talvez você tenha que usar mais força ainda e derrubar uma parede inteira para tirar o elefante, já que já destruiu boa parte dessa loja.
Quais são os elefantes que você precisa tirar corajosamente da sua vida? O que você precisa rever, repensar? Não faça isso. Tente pensar, e às vezes é um ato cirúrgico, dolorido, complexo, tente pensar o quanto você pode fazer algo nesse momento, que é desistir, tirar seus elefantes dentro da loja de cristal. Outras pessoas, e até hoje, como a gente está falando do terceiro nível de Reich, que tem um narcisismo, enfim, incompleto e tal, e não é algo que seja da vontade delas, mas isso acontece. Uma vez um paciente me perguntou, olha, eu vou começar a me relacionar com uma moça incrível. Ela é muito linda, é muito legal, eu coloquei rosa lá no meu apartamento para poder recebê-la e tal. Enfim, nós já tínhamos conversado e quais são todas as questões que ela tem, enfim, as dificuldades. Eu disse assim, eu vou te contar uma história. Conte história para você, conte história para outras pessoas, às vezes que elas fazem mais efeito. Tem uma forma muito interessante de estar presente nessas histórias. Imagine que você treinou durante meses para fazer um salto ornamental. Um lindo salto ornamental. Tanto pulinho mais alto, sei lá quantos metros de altura, sei lá, 15, 20 metros de altura. Piscina, você chamou todos os seus amigos, chamou a imprensa para poder mostrar aquilo, e você se sente forte, potente, você está preparado, você está à beira para poder se jogar. Esse salto vai ser filmado e vai ser transmitido, as pessoas vão aplaudir. Eu só preciso dizer uma coisa, a piscina está vazia. O salto é uma decisão sua, o final é garantido, é o que vai acontecer. Conte histórias, provoque as outras pessoas a pensarem como é que elas podem dar conta dos seus desejos incríveis, dos seus desejos mais malucos, sem conseguir dar conta de quanto vai ser o final. Não prometa a você finais trágicos, cuide do que você espera da vida, mas vá com mais calma, com mais cuidado. Sim, essa pessoa que vai fazer o salto ornamental vai ter um sucesso de mídia, vai ser aplaudida nas redes sociais, vai ser... E ainda, no final, ainda vai aparecer a morte dessa pessoa no fundo da piscina, esborrachada no fundo da piscina, e que também vai fazer um grande sucesso. O quanto você está se matando para conseguir as suas coisas, apenas para poder fazer sucesso. Plante pequenas ideias, pequenas relações, construa novos níveis, converse com amigos, fale em voz alta, desenhe, plante. Se você precisar, procure auxílio. Você tem, independente de onde você estiver, você tem auxílio terapêutico das formas mais interessantes. Tem pessoas muito capacitadas por aí que estão esperando você poder conversar. Dá para conversar online, dá para conversar presencial, você pode participar de grupos, pode participar de trocas, você pode se relacionar com pessoas em um momento onde você encontra, em uma festa ou em qualquer lugar, converse com as pessoas. Eu sou muito tímido. Não precisa perder a timidez para poder conversar com as pessoas. Eu sou, por exemplo, uma pessoa muito tímida. Tenho certos receios de poder falar em público e falo muito bem em público. Não precisa perder a timidez. A gente pode se arriscar a falar coisas novas mesmo estando tímido. Vamos em frente, construindo novas possibilidades. O que é que você pode fazer por hoje? O pessoal dos Alcoólatras Anônimos tem essa frase que eu acho sensacional. Somente por hoje. Não prometa que agora você não vai mais beber todo dia, você não vai fazer, mas o que você consegue fazer hoje? O que você consegue fazer melhor? Sempre que eu chego aqui, eu tenho diabetes, tenho que tomar cuidado com a minha glicemia. Eu pego umas balinhas aqui na sala do dono do estúdio, que é o Abel, que sempre me recebe bastante bem, e guardo no bolso. Eu posso comer uma balinha ou outra, e com muito cuidado. Depois de ter feito alguns exercícios, eu faço logo cedo exercícios também. O que é o suficiente para você poder dar conta disso? O quanto você consegue pensar em dar conta da vida e sem se prometer coisas grandiosas. Quanto tempo você gasta lembrando as coisas. Eu tenho hoje eu já perdi meu segundo óculos essa semana, óculos escuro. Eu já vim aqui para
para o estúdio esquecendo meu óculos, emprestei o óculos, enfim, da Juliana Blake, que era uma entrevistada aqui no programa também, e a gente vai dando conta. Boas relações, a gente conversa, a gente troca, a gente recalcula a rota. Juliana Blake tem alguns trabalhos interessantes, faz palestras muito eficazes, é uma psicóloga, uma querida amiga minha. Tem outras pessoas que eu gostaria de trazer, aos poucos eu vou convidando, mas é sempre difícil a gente conseguir conciliar o horário das pessoas e do estúdio. Fica um convite aqui. Quem que você sugere que você gostaria de ver entrevistado aqui? A gente tem um Mark Tawil também, que é um possível entrevistado, tem Ricardo Gandolfi, enfim, tem a Daniela Migliari lá de Brasília também, tem tantas pessoas que a gente gostaria de trazer. É sempre difícil agendar horário. Ultimamente eu tenho feito mais programas sozinho, somente eu mesmo, do que chamando outras pessoas por conta das dificuldades. Quem é que você gostaria de ver entrevistado aqui? Quem é que você me indica? Mas se você me indicar, tem que passar, enfim, um contato WhatsApp para que eu possa fazer esse contato e fazer isso. Meu nome é Tônio Luna, Tônio Dorrenbach Luna, sou filho de Traudl e Antônio Rodrigues Luna, enfim, um baiano e uma joinvilense que misturava toda a língua espanhola e a língua alemã, e eu aprendi um pouco disso quando era infância. Aprendi alemão quando era pequeno, depois eu acabei esquecendo. Deixa você essas provocações. Termina aqui o 21º programa com o auxílio luxuoso do João aqui na assistência técnica, que não gosta de se ver presente, mas sempre é um eficaz auxílio aqui. Fiquem bem, semana que vem a gente grava outro programa. Até a próxima.